O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimas madres, queridos irmãos priores, querido povo de Deus que nos acompanha nesta santa liturgia, queridos irmãos e irmãs na vida consagrada e religiosa. A Bíblia nos traz inúmeras imagens sobre a nossa caminhada e a nossa existência neste mundo. A Bíblia ilustra simbolicamente, de diversas formas, a nossa caminhada neste mundo, nesta vida. A primeira imagem que aparece e ilustra na Sagrada Escritura, de modo simbólico, é o jardim. O jardim é a imagem que Deus nos fala da nossa existência neste mundo. Logo no livro do Gênesis nós podemos contemplá-lo. Este mundo é como um grande jardim. De modo alusivo, simbólico, a Bíblia nos fala da nossa existência. É como um grande jardim. Nós somos como que árvores colocadas no jardim. E nós precisamos frutificar. Nós precisamos dar frutos. Nós precisamos florescer. Caso contrário, nós seremos jogados no fogo, como lenha seca, como árvores infrutíferas, como árvores que não dão frutos ou bons frutos. E os frutos que nós devemos dar como árvores postas no meio do jardim de Deus, que é este mundo, são os frutos do Espírito, elencado por Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 5. Frutos de misericórdia, de compaixão, de amor, de benevolência, de oração, de caridade. São os frutos do Espírito que nós, como árvores, temos a obrigação de florescer, de dar bons frutos na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade de fé. Uma segunda imagem que a Bíblia ilustra a nossa existência neste mundo é o deserto. Este mundo é como que um grande deserto. E nós estamos peregrinando, nós estamos caminhando.
Se pararmos no meio do deserto, nós perecemos. Este deserto, como este mundo, existem inúmeros perigos que afrontam a nossa existência e a nossa comunhão com Deus. Porque a nossa comunhão com Deus se dá na medida em que nós caminhamos. Este mundo é como que um grande deserto. Enfrentamos inúmeros perigos: escorpiões, leões, bandidos, areias movediças, tempestades, calor extremo, frio ao extremo, sede e fome. Este mundo não é a nossa casa. Nós estamos como peregrinos e nós devemos e temos a obrigação de continuar caminhando, porque caso contrário nós vamos perecer de sede, de fome, de nudez. E esta caminhada se dá conjuntamente, em comunidade, porque quando eu pereço, eu corro o risco de ficar pelo caminho sugado pela areia movediça. Os irmãos da comunidade, da família, me puxam, me trazem de volta para o convívio da comunidade, para a caminhada, rumo à terra prometida. Não mais uma terra geográfica, mas o céu. E para chegar do outro lado, é preciso caminhar. É preciso fazer um caminho. É preciso se colocar em marcha. Porque senão, nós não temos outra alternativa. Nós vamos perecer. Ou caminhamos ou perecemos. Uma terceira imagem que a Bíblia traz para falar da nossa existência neste mundo e da nossa condição de peregrinos é o redil. Todos nós estamos num grande redil de Deus. Este mundo é como um redil, um cercado, um curral. Ou nós somos ovelhas, ou nós somos cabritos. As ovelhas são animais mansos, que dão ouvidos ao pastor, que se deixa orientar pela voz do pastor e que vivem em comunidade. Os cabritos são mais brutos, fogem do compromisso, não estão ligados à comunidade, não dão ouvidos ao pastor. Nós estamos nestas duas condições: ou nós somos ovelhas, que damos ouvidos e escutamos a voz do pastor, ou nós nos perdemos em meio às montanhas deste mundo. Um quarto símbolo, ou uma quarta referência que a Bíblia nos traz para falar da nossa existência neste mundo é o celeiro. Neste celeiro, que é a imagem do mundo, existem trigo e joio. O trigo se une a Cristo para ser alimento e fortalecer os irmãos. O joio atrapalha. O joio faz mal. O joio não favorece o crescimento, o bom alimento, a edificação. Ou nós somos joios, que alimentamos as pessoas do nosso convívio e fora dele com boas palavras e exemplos, ou nós somos joios, que atrapalhamos a caminhada e a construção do reino. Aqui nós vemos algumas das muitas imagens que a Sagrada Escritura nos apresenta para que nós nos recordemos a nossa caminhada existencial neste mundo. Imagens simbólicas, para nos falar que nós temos aqui duas opções: a seguir e a viver. Uma quinta imagem é exatamente a imagem que a liturgia de hoje traz: o mar. O mar é também uma imagem simbólica da realidade deste mundo. O mar na Bíblia é sinônimo de mal, da realidade pecaminosa, do lugar onde habita os demônios, os dragões, onde habita Leviatã. Na mitologia mesopotâmica, eles acreditavam piamente que ali era o lugar da habitação do mal. E é essa imagem que nós vamos encontrar na primeira leitura
e no Evangelho, para ilustrar que nós estamos neste mundo navegando em direção ao porto seguro do céu com Cristo. Nós estamos na mesma barca. Jó, que não tem nada de paciente, questiona Deus inúmeras vezes. Briga com Deus, discute com Deus, porque quer ter respostas exatas para as suas inúmeras perguntas. Deus, com a paciência de Deus, suporta a impaciência de Jó, que somos nós. Nós somos os Jós da vida, que questiona Deus por tudo, que questiona a Deus os seus mistérios. Mas Deus não dá o braço a torcer, não responde à altura da arrogância de Jó às suas perguntas. Deus coloca Jó no seu devido lugar. E na primeira leitura, neste pequeno trecho que nós escutamos, nós vemos uma resposta de Deus a respeito das perguntas de Jó, que nos representa. Jó, que é um homem impaciente, questionador, e quer saber a todo custo os desígnios e o mistério de Deus. Deus então lhe dá uma lição. Jó, eu não vou te responder os porquês, mas eu vou te responder os paraquês. Porque dessa forma você vai se humanizar. Mas uma coisa eu te garanto, toda a realidade do mal e do sofrimento desta vida não ultrapassará os limites do céu. O mal e o sofrimento são realidades para esta existência, são realidades desta vida. E você vai ter que aprender a conviver com elas. São realidades que você vai ter que aprender a conviver. Ou você aprende a conviver e ressignifica-os, ou você é engolido por eles, pelos sofrimentos e pelo mal. E aí Jó se dá conta de que o Senhor quer fazer um caminho com ele. E o Senhor lhe promete: Jó, eu não vou te responder todas as tuas perguntas, mas se você quiser fazer um caminho comigo, quiser confiar em mim e esperar em mim, eu não te decepcionarei. E aí, trazendo esta imagem do mar, na primeira leitura, nós podemos, na resposta de Deus, encontrar um alívio. Deus diz: eu conheço o mar. Quando ele nasceu, eu estava lá. Fui eu quem o vestiu. Fui eu quem troquei as suas fraldas. Fui eu quem coloquei as sandálias e fiz ele caminhar. Eu vi o mar nascendo. Eu sei quem é ele. Eu conheço as suas profundezas. Eu conheço o que habita no seu coração. Eu sei o que tem dentro dele. Não precisa me ensinar o que eu devo saber, o que eu já sei, porque eu estava lá quando ele nasceu. Eu o delimitei. Eu pus limite nele. Ele então é cercado por barreiras. Ele não ultrapassa estas barreiras. E a sua arrogância será destruída. Que arrogância? A arrogância das ondas impetuosas. A arrogância do mar impetuoso, revoltoso. Deus está falando do mal. Deus está falando do sofrimento. O atrevimento do mal, o atrevimento do sofrimento, eles não vão ultrapassar os limites da eternidade. Eu impus limite neles. Fica tranquilo e aprende a conviver com estas realidades. E aí Jó vai se dando conta e aprendendo com Deus a conhecê-lo. Tanto é que no final do livro, no capítulo 42, Jó, com as suas últimas palavras, fala muito bonito a Deus. Um texto muito emocionante até. Eu te conhecia por ouvir falar, agora eu te vejo. Eu te vejo aonde? Eu te vi no sofrimento, eu te vi na penúria, e eu percebi que a tua bondade e o teu amor também estavam ali, me sustentando e me segurando.
O Senhor estava ali. Eu te peço perdão por toda a minha grosseria, por toda a minha petulância. Eu te peço perdão por toda a minha vaidade, por todos os meus questionamentos, por querer compreender e abarcar todo o grande mistério dentro da minha cabecinha pequenininha. Eu te peço perdão por esta arrogância, e eu agora faço penitência no pó e na cinza. Jó se arrepende de ter sido atrevido e mal educado diante de Deus. O capítulo 42 conclui este grande discurso, que você vai lendo, que você vai meditando e que você vai quase que achando que eles vão se pegar numa grande briga. Porque Jó discute tanto com Deus, quer saber tanto os mistérios de Deus, que quase dá numa briga. Mas quem tem a paciência é Deus. Quem nos dá a paciência é Deus. Jó é a imagem de todos nós. Ele mesmo não tem tanta paciência assim. Somos nós, estes Jós, que ao longo da vida questionamos a Deus, mas que Deus nos garante: eu estou com vocês. Confiem em mim, permaneçam em mim, caminhem comigo, que eu os conduzirei a um porto seguro. Nós vamos encontrar exatamente esta imagem no Evangelho. Jesus que está num barco, tranquilo e sereno, lindo e maravilhoso, dormindo num travesseiro, atravessando a outra margem. Como pode alguém dormir com o barco quase virando, com a água caindo no rosto? Como pode alguém estar tranquilo, sereno, no fundo do barco, num travesseiro, dormindo diante da agitação do mar? Jesus está ali, porque Ele colocou nas nossas mãos a direção do barco, porque nós não estamos sozinhos, mesmo quando Jesus aparentemente está dormindo. Em nós habita o seu Espírito, o mesmo que o conduziu a vida toda. Em nós está a direção do Senhor. Um dos símbolos do Espírito é o quê? O dedo, que nos dirige, que nos orienta, que aponta o lugar e a direção. Um dos símbolos do Espírito é o dedo, porque exatamente aponta, é por ali. E este mesmo Espírito habita em nós, nos dirige os nossos afetos, as nossas percepções, os nossos atos e as nossas palavras. Mesmo que o barco pareça virar, Jesus está ali presente, para nos conduzir para outra margem. A margem do porto seguro, a margem onde nós encontramos a segurança perene, o próprio céu. E ali Jesus tem todo o domínio sobre o mar, sobre a fúria revoltosa do mal, do sofrimento. Nós não conhecemos plenamente o sofrimento e o mistério do mal deste mundo. Deus não nos revelou. Mas nós sabemos que até para eles Deus deu um laço, Deus deu um nó, Deus impôs limite, Deus impôs barreiras. E nós podemos, junto à cruz de Jesus, ressignificar as nossas penas, os nossos sofrimentos, o nosso mal, o nosso sofrimento. Seja ele qual for, nós podemos ressignificá-los quando nós colocamos na cruz de nosso Senhor. Talvez eu não encontre uma resposta para o mal do meu câncer terminal, mas eu posso elevá-lo a Deus como sacrifício de louvor e oferecer a Deus para que Ele nos dê a graça da reconciliação, da paz, da conversão dos nossos. Nós podemos aproveitar muito bem os nossos sofrimentos para que Deus converta os nossos de coração duros, de corações empedernidos. Nós podemos aproveitar o nosso sofrimento mesmo não sabendo os seus porquês, mas aplicando na cruz de nosso Senhor, entendendo os paraquês. Para que eu estou sofrendo? Eu não estou sofrendo em vão. Eu não estou passando neste mundo em vão. Eu posso dar significado e sabor, até mesmo o azedume do meu sofrimento. Porque Jesus permanece na barca, que é a igreja, e nos dirige para o porto seguro. Mas nós também temos outra opção. Nós podemos
pular da barca, nós podemos fugir da igreja, nós podemos sair da comunidade, mas nós corremos o sério risco de sermos devorados pelos demônios que habitam no oceano, neste mundo. Nós podemos ser devorados, com pele, osso e tudo, pelos demônios que estão à espreita, esperando que nós abandonemos o caminho da fé. O caminho da salvação que se encontra na comunidade. Comunidade esta dirigida pelo vento do Espírito e sustentada por Jesus. De uma coisa nós temos certeza: aconteça o que acontecer, a igreja pode balançar como quiser balançar e como for balançada pelos ventos do mundo, mas nós temos a certeza plena: Jesus está dentro e esta barca não vai virar. Mesmo que a igreja sofra com as suas inúmeras opções pelo Evangelho, mesmo que a igreja sofra pela sua única opção por Cristo, mesmo que a igreja sofra pela sua opção, pela moral, pela ética e pelo bem, ela não vai ser destruída. A igreja continua caminhando. Ou nós estamos dentro dela e continuamos navegando rumo ao porto seguro do céu, ou nós vamos definhar e morrer afogados. Esta é a segunda opção. A liturgia de hoje nos apresenta dois caminhos. A partir das figuras ilustrativas e simbólicas que a Bíblia, ao longo de todos os textos, nos apresentam, como eu falei, o jardim. Ou nós somos árvores boas e damos e temos a obrigação de dar bons frutos, ou nós somos uma árvore infrutífera, cujo destino é o fogo. Ou nós somos cabras, ou nós somos ovelhas, que escutam a voz do Senhor, que entendem a sua voz e praticam a sua palavra, convivendo e estando na comunidade, rumo às pastagens do céu, ou nós, como cabras e cabritos, nos perdemos nas colinas verdejantes desta vida. Ou nós somos trigo e nos misturamos com Cristo para servir aos irmãos com bons exemplos e boas palavras, alimentando também a vida dos outros, ou nós somos trigos, joios, cujo destino é o fogo. Serão queimados como grandes feixes numa grande coivara. Ou nós somos um bom vinho, ou nós somos vinagre, que saciamos com a alegria do Evangelho a vida dos outros. Ou somos pessoas amargosas, mal-humoradas, que levam e que pesam o Evangelho e a vida das pessoas. Ou nós estamos no barco ou estamos fora dele. Se estamos no barco, nós vamos sim sofrer inúmeras dificuldades. Nós vamos ter muitos embates. Nós vamos sofrer muitas perseguições. Mas fora dele é muito pior. Porque nós vamos perecer na boca dos leões, na boca dos dragões, nas garras de Satanás. O mar é esta imagem que a Bíblia nos apresenta do mal, de inseguro, de instável. Mesmo navegando dentro dele, nós estamos seguros, porque Cristo vai à nossa frente. São Paulo vai dizer na segunda leitura que este amor de Deus, que está presente em nós e na comunidade, mesmo com muitas e inúmeras dificuldades, é um amor que nos constrange. É um amor que nos impressiona, é um amor que nos admira. Como pode o Senhor não nos abandonar em meio a tantas dificuldades? Como pode o Senhor não nos abandonar em meio aos nossos pecados, os nossos nãos, as nossas revoltas, as nossas insolências, as nossas impetulâncias diante de Deus? Porque só o amor de Deus pode responder à altura à nossa arrogância. Só o amor de Deus pode de fato nos constranger, quando nós de fato não sabemos dar um não a Ele. E aí nós vamos entendendo ao longo do Evangelho e ao longo da liturgia de hoje, que independentemente de como nós estejamos, qual a situação de pecado que nós estejamos, o Senhor quer nos resgatar. O Senhor quer nos levar para um porto seguro, mas o Senhor quer que também nós amadureçamos na fé.
porque nós não devemos procurá-lo somente quando nós temos interesse, quando as dificuldades estão apertando, quando os problemas chegarem à nossa porta. Ele quer que nós o procuremos em todos os momentos e que estejamos na sua presença. Os apóstolos ainda estavam com uma fé muito míope, com uma fé muito pequena. E Jesus vai chamá-los a atenção dizendo que a fé deles é muito pequena e que eles devem, portanto, se permitirem crescer nesta fé. A oposição do medo, o oposto da fé não é a descrença, é o medo. A oposição da fé não é o ateísmo, é o medo. E quando nós sentimos medo, nós duvidamos da capacidade do Senhor. Como Jó, na primeira leitura, duvidou. Como Jó, na primeira leitura, questionou. Será mesmo que Deus é o Senhor da história e da humanidade? Por que os justos sofrem? Por que as crianças indefesas passam fome? Por que o justo pena neste mundo, enquanto o injusto passa bem, vive uma vida boa, tem sucesso? Por que será que o justo pena neste mundo e Deus não faz nada? São os questionamentos de Jó, são os nossos questionamentos. E Deus, à altura, como fez Jesus, vai dizer: vocês não têm o direito de me questionar, vocês não têm o direito de querer saber toda a explicação do mistério que é meu, mas confiem em mim, permaneçam na barca, que eu os levarei para um porto seguro. A esperança que o Senhor nos chama, a confiança que o Senhor nos chama, é a confiança que nos levará à salvação eterna. E se caso contrário nós optarmos por estar fora da presença de Deus, como Jó muitas vezes quis, se nós optarmos para pular fora do barco, como muitas vezes os apóstolos quiseram e fizeram, nós corremos o sério risco, assim como eles, de morrer afogado no meio das ilusões, fantasias deste mundo. Que Deus nos ajude e aumente a nossa fé e a nossa capacidade de crer nele, seguindo-o a todo custo, custe o que custar. Não abramos mão do Senhor, porque Ele não se esqueceu e não abriu mão de nós. E Ele a todo custo quer nos salvar, quer que nós vivamos bem, quer que nós caminhemos bem, quer que nós cheguemos ao porto seguro que é Ele mesmo, conduzido por Ele mesmo, sustentados por Ele mesmo. Que nesta liturgia o Senhor renove a nossa fé e nós tenhamos a coragem de dizer inúmeras vezes, sem se cansar: Senhor, eu creio, mas aumenta, Senhor, a minha fé, porque ela é muito míope, muito pequena. Dai-me a graça de te buscar, não somente nas dificuldades, mas sobretudo e também nas alegrias. Dai-me a graça de te buscar, não somente quando eu tenho interesse, mas em toda e qualquer circunstância da minha vida, porque fé não é uma busca privada de Deus, mas fé é um compromisso com a igreja, é um compromisso com o Senhor, que me faz me comprometer também com os irmãos. Se eu não me comprometo com os irmãos, de levá-los a boa nova e o anúncio do Evangelho, como fez Jesus e os apóstolos, indo para outra margem do mar de Tiberíades, para Decápole. Lá tinha 10 cidades pagãs, oriundas da cultura grega, dos gregos. Jesus vai para lá, para evangelizar essa região, atravessando o mar revoltoso da Galileia, o mar de Tiberíades. Encontra muitas dificuldades para anunciar o evangelho do outro lado da margem, onde moravam os pagãos, onde existia 10 cidades pagãs. Mas Jesus vai, os apóstolos vão, porque o Senhor vai à sua frente. Aconteça o que acontecer, seja qual for a dificuldade que nós estejamos enfrentando, não nos descuidemos do anúncio do evangelho,
porque ele é a única coisa que vale a pena neste mundo. O Evangelho é a única coisa que vale a pena, porque neste mundo tudo passa, só o Senhor permanece. E o seu Evangelho é quem nos resgata para a vida eterna, porque o Evangelho não é uma aglomeração de palavras. O Evangelho é uma pessoa viva, que morreu e que ressuscitou, Jesus de Nazaré. Ao anunciar o Evangelho, estamos anunciando Cristo para todos os irmãos, seja qual for a dificuldade que nós enfrentemos neste mundo, nesta vida, em meio a tantas dificuldades e tempestades violentas e adversas nesta existência deste mundo. Que Deus nos abençoe, conserve a nossa fé intacta e nos faça cada vez mais amadurecer. E no final dos nossos dias, dizermos como Jó: Senhor, eu ouvi apenas falar de Ti, eu Te conheci apenas por ouvir falar, mas agora eu Te experimentei e Te vejo na alegria, na dor, nos irmãos e nas irmãs mais fáceis e mais difíceis, eu Te vejo. Nas dificuldades da vida eu consigo Te ver. E eu consigo Te ver também até na minha doença, na minha enfermidade, na minha penúria. Bendito seja Deus. E agora eu me penitencio por ter desconfiado de Ti, Senhor, por ter duvidado da Tua misericórdia. Que Deus nos dê esta graça e esta coragem de Jó, a coragem da humildade, de reconhecer que nós somos necessitados de Deus, que nós somos fragilizados e que nós somos dependentes deste que nos dirige para outra margem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvada e sua Mãe Maria Santíssima.